Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? O Marcos, aos 21 anos, teve uma hemorragia durante uma cirurgia e teve uma EQM. Aos 57 anos, ele teve uma segunda EQM também por causa de uma hemorragia. E graças a essas duas EQMs, hoje ele sabe muito bem qual é a sua missão. E, segundo ele mesmo explica, essa missão tem a ver com todos nós. Vamos descobrir que missão é essa e conhecer a história dele? Boa tarde, Marcos. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, que somos nós, as duas EQMs que você teve, as suas histórias de vida relacionadas a isso. Gostaria, por favor, que você se apresentasse e nos contasse essas histórias no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Antônio Santos. Eu falo de Atibaia, no estado de São Paulo. A minha primeira EQM, ela aconteceu quando eu tinha 21 anos, eu era ainda muito jovem. Desde os 16 anos, eu vinha sofrendo com problemas de dores, de uma úlcera duodenal, que não cicatrizava. E quando eu tinha 21 anos, essa úlcera, ela supurou. Isso causou uma hemorragia muito forte. E eu não entendia o que era essa hemorragia. Acabei passando dias antes de procurar um hospital. Quando fui procurar um hospital, eu já estava bastante debilitado. E então eu fui internado, fui direto para a UTI, para me recuperar da hemorragia, para que posteriormente eu fizesse uma cirurgia. Com 10 dias, eu já havia me recuperado da hemorragia, e então fui fazer a cirurgia do estômago. Durante a cirurgia, né, por eu ainda estar um pouco debilitado, aconteceu novamente uma hemorragia durante a cirurgia. E os médicos, tentando me reanimar, provocaram uma parada cardíaca. Aliás, teve uma parada cardíaca e os médicos, tentando me reanimar, provocou esse esforço provocou uma nova hemorragia na mesa de cirurgia. Então, virou um quadro difícil de controlar, porque eu precisava ser reanimado e, ao reanimar, aumentava a perda de sangue, a hemorragia. Então, foi assim até que eu entrei em choque, e aí eu escutei eles falando assim: não vai ter jeito, nós o perdemos, não adianta mais, nós o perdemos. Quando isso aconteceu, quando eles falaram que haviam me perdido, que não adiantava mais, eu saí do meu corpo. Eu me vi do alto, em cima da cama, com os médicos, a equipe médica toda ao redor de mim. Mas eu fui saindo, e eu fui, num primeiro momento, eu via o meu corpo, depois a sala inteira, e depois eu fui subindo e não via mais nada. Então eu olhei para mim mesmo e não via o meu corpo físico. Eu era apenas uma nuvem, uma névoa. Eu sabia que eu estava ali, mas não tinha um corpo físico. E eu fui flutuando cada vez mais alto, e assim, a temperatura era muito agradável, uma sensação de conforto muito grande. Era uma sensação de liberdade plena e muito confortável, muito agradável. E então eu encontrei duas pessoas que iriam me conduzir a algum lugar. Nós não nos falávamos verbalmente, a gente se falava por telepatia, era como se um lesse o pensamento do outro. E a única coisa, nada mais me incomodava então.
nenhuma dor, nenhum problema do dia a dia, da vida, nada me incomodava. A única sensação, a única lembrança que eu tinha era que a minha esposa estava grávida, de 7 meses, do meu primeiro filho. Então, essas duas pessoas me conduziram numa velocidade muito grande. A velocidade era tamanha que dava a impressão de que nós estávamos passando por um túnel ou de luz todo iluminado, ou algo assim. Na realidade, eram outras pessoas, outras névoas daquelas com luz que haviam no local. E conforme a velocidade era muito grande, dava a impressão de que passávamos por um túnel. E então nós chegamos num local, um lugar muito agradável, muito confortável, a sensação de liberdade plena, de felicidade, era algo assim muito agradável. E naquele lugar eu pude identificar algumas pessoas, não por corpos físicos, não de olhar e identificar visualmente as pessoas, mas de olhar naquela névoa com luz e saber quem era e poder me comunicar com essas pessoas, né? Sem palavras, só mentalmente, era como se lêssemos pensamentos, mesmo porque não tínhamos corpos físicos, não teria como verbalizar, como falar o que sentíamos. E ali naquele local eu fiquei algum tempo. É difícil mensurar, não dá para dizer quanto tempo eu fiquei naquele lugar. E logo em seguida, as mesmas pessoas que me trouxeram até ali me levaram até uma outra luz, porque haviam várias luzes pequenas, como pessoas como eu, né? E eu fui conduzido a uma luz maior, com um brilho muito intenso e multicor. Não dá para dizer que era de uma cor específica, eram muitas cores, era uma luz muito forte. Então, aquele ser, aquela luz, me questionou se eu estava pronto para ficar. E eu disse que sim, porque era muito bom estar ali. Meu desejo era ficar ali naquele momento. E eu disse que sim, que eu estava pronto. E mesmo assim, essa luz quis se certificar. Então, eu fui vendo todos os acontecimentos da minha vida, desde aquele momento, e foi voltando como se passasse um filme dos principais acontecimentos da minha vida, até o momento do meu nascimento. E, como resposta, essa luz me informou então que eu não estaria pronto, que eu tinha uma missão a cumprir. Não era o momento de eu ficar. Então voltamos para aquele mesmo lugar onde tinham várias outras luzes como eu, né? Ou névoas com luz como eu. E fiquei ali algum tempo e em seguida aquelas mesmas duas pessoas que me conduziram até aquele local me trouxeram de volta, né? Até aquele ponto onde nos encontramos, na mesma velocidade, uma hipervelocidade, até aquele ponto onde nos encontramos. Como disse antes, não dá para medir quanto tempo isso durou, essa experiência durou. O fato é que quando eu me vi novamente, eu estava sozinho. Não tinha mais ninguém do meu lado. Eu estava sozinho, deitado numa mesa ou
uma maca, uma mesa, mais parecia, coberto com um lençol. E voltei para o meu corpo e ainda fiquei sozinho algum tempo, até que alguém chegou do meu lado e com muito espanto gritou, né? Ele voltou, me ajudem aqui. E então vieram outras pessoas para ajudar, só que aí eu perdi os sentidos. E eu fiquei em coma durante 30 dias. Quando acordei, eu não sabia mais falar, eu não sabia mais andar, não sabia mais me alimentar sozinho. Eu tive que reaprender tudo. As minhas costas era uma ferida só, de tanto tempo que eu passei deitado em uma posição só. E eu tive que reaprender a falar, tive que reaprender a andar, tive que reaprender a me alimentar sozinho. E com a ajuda de minha esposa e outras pessoas, as enfermeiras, eu consegui, depois de 30 dias, sair do hospital, né, e voltar para minha casa. Então, depois que eu voltei, o desejo que eu tinha era de voltar a sentir aquela sensação de liberdade plena, de tudo aquilo que era bom dentro daquela experiência que eu vivi, eu queria experimentar em vida. Ou, já que eu não sabia se era possível sentir isso em vida, eu não me importava se eu morresse. Então, eu perdi totalmente o medo, a noção de perigo, de medo, de qualquer bloqueio que tivesse com relação à morte. Eu pude ver que não existe, na verdade, morte. Eu pude ver que a vida é eterna. Eu pude ver que muda-se de estado, de condição de vida, mas a vida, ela continua, mesmo depois que esse corpo morre. Então, o que eu mais queria era voltar a sentir aquela liberdade. Eu busquei, eu procurei caminhos para achar essa liberdade, esses sentimentos em plena vida, né, em vida. Já que eu não podia determinar em que momento eu poderia morrer novamente. Se é que posso dizer assim. Mas todos os dias, nessa minha busca, eu procurava me conectar com aquele ser, com aquela luz, com aquelas pessoas que eu vi quando eu estava lá, né? Então, essa comunicação, essa busca por contato, ela ficou cada dia, cada vez, cada ano mais forte, né? Através das minhas orações, da minha meditação, através de elevar o meu pensamento a essa condição de vida, né, que é uma condição de vida de liberdade plena, de conforto, de felicidade absoluta, através da busca dessa felicidade inabalável, absoluta, através dessa meditação e busca disso, dessa comunicação com esse ser maior, é que eu faço isso todos os dias. Hoje eu estou com 57 anos, né? Já fazem aí bons anos que eu faço isso todos os dias, uns 36 anos. Recentemente, o que aconteceu tudo novamente. Eu tive uma grande hemorragia, né? Como da primeira vez. Fui para o hospital, fui internado, né? Assim, eu fui tirado nos braços do pessoal da minha casa, desacordado. Nesse momento, eu tive uma nova EQM, onde tudo aconteceu igualmente na primeira, né? Só que com uma diferença. Naquele momento que eu fui conduzido a essa luz, a esse ser maior,
e ele me disse novamente que eu não estava pronto. Eu não havia ainda cumprido a minha missão. Onde eu questionei, né? O que eu teria que fazer. E então é que foi me dito que eu tenho a missão de ajudar o máximo de pessoas que eu puder, né? Ensinando sobre como viver melhor, né? O dia a dia, para que as pessoas possam fazer essa transição, porque então vai ser um número muito grande de pessoas, para que as pessoas possam fazer essa transição sem sofrimento, sem dor, sem maiores sofrimentos mesmo, né? A partir de uma forma digna. A minha missão é ajudar as pessoas a fazer essa passagem, mas não depois que elas fizerem ou no momento que elas estiverem fazendo. Eu tenho que ajudar antes, né? É por isso que eu resolvi fazer esse depoimento nesse canal e pedir a ajuda de todas as pessoas que já conhecem o outro lado, que foram e voltaram, todas as pessoas que sabem do que eu estou falando, para que possamos nos ajudar a ajudar tantas pessoas a fazerem essa transição sem sofrimento, né? Que elas possam compreender melhor sobre o que está acontecendo com elas. É essa a minha missão, é isso que eu estou aqui tentando fazer e peço a ajuda de todos para, juntos, cada um com a sua experiência, cada um na sua localidade, que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. Não sou melhor que ninguém, não sou especial, eu sou uma pessoa como outra qualquer, apenas com uma vivência, com uma experiência diferente, e que eu quero ajudar pessoas por ter essa experiência, né? E peço a ajuda de todos, para que juntos possamos criar uma humanidade melhor, para que a gente possa aprender mais sobre a vida, sobre espiritualidade, e que possa viver um futuro de solidariedade, de humanidade, de compreensão, e criar uma sociedade, um mundo mais justo e de paz. Assim é isso que eu gostei, que eu estou aqui fazendo, passando, e esse é o meu depoimento. Deixa eu entender uma coisa. Me fale de novo de que forma essa luz maior explicou a você a sua missão qual era. De que forma ele fez isso ser compreendido por você. A forma de comunicação, num outro plano, é como telepatia. Não tem uma linguagem verbalizada. É como se pudéssemos ler o pensamento das outras pessoas. A comunicação é nesse nível. A compreensão, ela é muito mais direta do que com palavras. Você sente o que a pessoa está transmitindo para você. É mais do que escutar, mais do que compreender, você sentir. Você sente o que a pessoa está transmitindo, o que esse ser está transmitindo. Então, a forma como foi transmitida é dessa forma, né? Da forma como foi explicado a você, a sua missão, ou parte dela, é diminuir o sofrimento das pessoas que eventualmente vão passar, se eventualmente passarem para um outro plano. Mas você deixou claro que essa ajuda não é no momento da passagem, é como se fosse ajudar essas pessoas já, na vida delas, do momento, para que, em consequência, o futuro seja melhor para todas elas. Então, eu gostaria de saber de que forma elas podem compreender o que elas deveriam fazer, qual é a mudança que elas deveriam ter para poderem estar de acordo com isso que você fala. Viver plenamente, viver a vida um dia de cada vez, viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida.
E sendo assim, se hoje fosse o último dia, que você não tenha nada a se arrepender, que você não tenha nada que te cause sofrimento, arrependimento, remorso ou dor. Ter ações nobres com as pessoas, ser solidário, ter empatia, ser tolerante, buscar o caminho da paz, buscar o diálogo sempre para qualquer situação, buscar o equilíbrio. Viver como se cada momento fosse o último. Que nenhuma ação sua, nenhuma atitude sua possa te causar arrependimento, dor, sofrimento, remorso. Amar, dizer para as pessoas que amam elas, se comunicar, ter empatia, isso é o básico para a gente começar a caminhar para uma reeducação de vida, buscar uma vida de maior equilíbrio. Se a gente conseguir viver assim cada dia, certamente, no último dia, no último momento, não teremos nenhum arrependimento. Nós faremos a nossa passagem com dignidade, com coragem, compreendendo que a vida é eterna. A vida não se resume a essa existência. Essa existência é efêmera, ela é fugaz. Esse corpo morre. Mas a vida, ela é eterna. E todas as minhas ações hoje têm efeito por toda a eternidade da vida. Então, sejam ações boas ou ruins, elas vão influenciar o seu futuro por toda a eternidade. Então, ter a consciência disso nos faz ter melhores ações no presente para criar um futuro diferente, para criar um futuro melhor. Então, essa busca é que vai levar a uma compreensão melhor da vida. E quando eu digo vida de forma manifesta, de forma atuante, como a nossa vida nessa existência, ou vida também serve para outra fase, quando for uma vida latente, quando for uma vida sem esse corpo, né? Uma vida em outro plano, em outra dimensão. Então, ter consciência de que a vida é eterna e que as minhas ações, elas têm peso por toda a eternidade e podem mudar, né, toda a história, isso é determinante para que eu viva melhor. Agora e por toda a eternidade. Pelo que você me contou, essa luz maior falou para você dessa missão. Mas você se aprofundou nessa explicação, detalhou bastante, muito obrigado. Eu queria saber se esse detalhamento foi uma racionalização que você fez a partir do que ele disse a você, ou se tudo isso estava de alguma forma contido no que ele disse para você. Tudo isso estava contido. Tudo isso como se fosse colocado na minha cabeça como um entendimento, como um conhecimento que eu adquiri. A primeira vez que nós tínhamos conversado, e nem faz tanto tempo assim, você só tinha tido uma EQM, certo? Na última vez que conversamos, você me falou da segunda. Sim, aconteceu muito recente. Porém, antes disso, depois que conversamos aquela primeira vez, você entrou em contato comigo dizendo que você tinha perguntado nessa comunicação, que você também pode explicar como é que ela se dá, que você continua tendo uma comunicação com esse outro lado, com pessoas, com luzes, não sei como você prefere explicar, mas que você perguntou o que significava esse momento que nós estávamos passando. É claro que isso estava relacionado a essa pandemia.
E você fez essa pergunta, e você teve uma resposta, e essa resposta fez com que você me escrevesse uma mensagem. Eu gostaria que, se você pudesse, da forma como você acha que deve, que você falasse sobre isso. Justamente, essa comunicação, nessa meditação, e buscando entender, né, o que acontece nesse momento que nós vivemos, isso foi antes da minha segunda EQM, inclusive, é que eu tive essa resposta de que, assim, um número muito grande de pessoas iriam fazer essa passagem, porque nós precisávamos ter uma humanidade melhor. Então, as pessoas, elas vão ter que reaprender tudo, a viver de uma maneira diferente, ter comportamentos sociais diferentes, ter comportamentos, conceitos de posse, de valores, de princípios, nós precisamos nos reformular totalmente para os próximos anos que vêm aí, para as próximas épocas. E é necessário, vai ser necessário, assim, uma diminuição do número de pessoas para que possa ser efetivo essa reeducação, para que as pessoas tenham um período de paz duradoura, para que a humanidade tenha esse período. Então, num prazo de tempo relativamente curto, o planeta, né, a humanidade vai passar por uma mudança muito grande. Dentro dessa informação que você recebeu e dentro do que você acha conveniente que nós saibamos, foi dito de alguma coisa além disso que nós estamos vivendo, que chamamos de pandemia, ou tudo se resume a esta pandemia? Não. Nós entramos num período de muitos acontecimentos, né? Muitos acontecimentos pesados, né? Acontecimentos de um período de guerra, de doença, de conflitos entre as pessoas, um período muito difícil. Acho assim, eu não gostaria nem de detalhar muito isso para não causar pânico ou assim, pânico mesmo, a palavra é essa, nas pessoas. Mas vamos viver aí um período de tempos aí bem difíceis. É por isso que eu estou aqui, pedindo a ajuda de todos, para que a gente possa criar um futuro melhor. Esse é o objetivo final, né, desse depoimento. É pedir a ajuda para a gente dar as mãos e criar um mundo melhor. E criar um mundo de paz, e criar um mundo de melhor vivência. Você diz que na sua segunda experiência de quase morte, praticamente a história se repetiu. O que me faz entender que várias coisas que você contou da primeira aconteceram também na segunda. Aquele corredor que eram de pessoas, de você se ver como uma nuvem de luz, você ter encontrado outras luzes, e de duas pessoas levarem você até uma luz maior. Tá certo? Tá correto. Quando essa luz maior fala para você que você não fez a sua missão, é isso que ele falou? O ser maior repetiu que você... O ser maior repetiu que você não estava pronto, porque você não tinha terminado o que você tinha vindo fazer. Bem, a minha vontade é de concluir que você não tinha entendido o que era para você fazer, e que essa segunda EQM, ela talvez tenha sido forçada para ver se você entendia? Seria isso? Não completamente. Muita coisa eu já tinha noção, só que eu não sabia a importância que isso tinha no final. Eu não sabia. Eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, eu não tenho contato, eu não sou uma pessoa pública, eu não tenho contato com muitas pessoas, né? Então, seria muita pretensão eu dizer que vou ajudar, ou vou ter contato, ou vou falar para todas as pessoas do mundo. Eu não vou conseguir fazer isso, jamais. Mas assim,
Se eu puder conscientizar a mim mesmo e a mais uma, 2 ou 10 pessoas, e se essas pessoas se ajudarem, então eu já mudei o mundo. Porque o mundo já vai ter 10 pessoas pensando diferente. E assim por diante, se cada um fizer a sua parte. Então, todas as pessoas que eu tiver contato e tiver a oportunidade, porque nem todos que vão ter contato comigo vão me dar a oportunidade de falar sobre esse assunto, mas todas as pessoas que eu tiver a oportunidade de falar sobre como viver melhor cada dia, sobre como criar um futuro diferente, certamente eu farei isso, né? Essa é a minha missão. Eu não estou dizendo com isso que todas as pessoas do mundo devam compartilhar comigo dessa missão. Eu estou dizendo que todas as pessoas que eu tiver contato, eu vou me esforçar. Essa é a minha missão, me esforçar para fazer com que as pessoas vivam melhor e compreendam melhor a vida em toda a sua amplitude, em toda a sua eternidade. Quando você teve a primeira EQM, eu me lembro que você comentou que ele só se deu conta que você não estava pronto quando ele foi consultar alguma coisa e ele viu um filme junto com você de trás, do presente para o passado, conforme você explicou. Como é que você viu esse filme? Apareceu uma tela no meio do ambiente? Não. As imagens vêm para você como fosse como lembranças, insights. Quando você se lembra de uma coisa que você havia esquecido, aquela lembrança, ela traz a imagem do que você havia esquecido e o momento que você lembrou. Esqueci minhas chaves em cima do criado mudo da minha cama. Quando você se lembra que você esqueceu a chave, é como se você visualizasse aquela chave aonde ela está. Então, se eu puder descrever como é que as coisas acontecem, é assim, é semelhante. É uma lembrança com uma imagem. Então, tudo que você vai lembrando, você vai vendo, é como se você fosse vendo. Mas lembre-se, nós não temos olhos físicos. Então, essas imagens, elas aparecem como lembranças na sua mente, na sua memória, vamos dizer assim. Você não tinha olhos físicos, mas você sabia que você estava como uma nuvem de luz. Você descreveu várias coisas como se, de alguma forma, houvesse uma visão. Sim, há um arquivo na memória. É como eu não preciso ver algo que eu já vi antes para saber como aquela coisa é. Mas eu estou falando de coisas que você não tinha vivido até então. Aquelas luzes que você encontrou, aquela luz maior, você descreveu isso como se você tivesse visto. É um outro tipo de visão, mas é como se houvesse um tipo de visão. Não, aquilo você vê realmente. Agora, com relação ao que a luz maior pergunta, como é que você vê dessa forma. Porque são coisas que já aconteceu na sua vida, você apenas lembra daquilo, mas é como se você estivesse revendo. Você, ao mesmo tempo, já sem esse corpo, já sem esses olhos, você continuou, de uma certa forma, enxergando coisas, como se houvesse um outro tipo de visão numa outra dimensão. Sim. Não saberia te explicar, mas você consegue ver com a mente. Você não tem olhos físicos. Você consegue falar sem o seu sistema vocal, sem cordas vocais, sem língua, sem nada. Você consegue falar. Você consegue ver sem olhos. Uma coisa que me chamou a atenção é que esse ser que te recebeu, que foi olhar, essa luz maior que foi olhar qual era a sua situação, parece que ele não tinha certeza absoluta de como era a situação antes de olhar. Me parece que a gente tinha que ver juntos, né? Para que, você, talvez, por alguma razão, ele quis que eu visse junto, quis ver junto, olha, você não está pronto por isso. Eu chego à conclusão que você não está pronto para ficar, você tem uma missão. A conclusão que ele
Chegou, foi essa, eu simplesmente acato e volto, né? Isso que aconteceu. E você sente que havia uma espécie de organização estruturada, uma estrutura organizada onde todos se encaixavam? Eu identifico para você pelo menos 3 níveis, tá? Pessoas como eu, que estava chegando e junto com aquelas outras pessoas que ali estavam, aquelas pessoas que me conduziram e esse ser maior, essa luz maior. Mas você diria que não existe, ou você acha que existem coisas que você não viu? Não sei, eu não saberia te responder. Apenas eu identifico 2, 3 níveis aí de diferenças, assim, de organização, tá? Então são pessoas que ali estavam, pessoas que conduzem e o ser maior. O que seria esse ser maior? Como é que você identificaria? Eu não chamaria de Deus ou de qualquer outro nome, porque naquela situação, naquele contexto, somos todos iguais, somos todos névoas com luz, somos todos vida, somos todos energia pulsante, vida. Aquela é apenas uma vida maior, vamos dizer assim, uma vida que permeia tudo, uma vida que nós fazemos parte dela e ela parte de nós. Na primeira experiência, como é que se deu esse encontro com essas duas pessoas, com essas duas névoas? Você saiu do corpo, você viu o corpo lá embaixo, você viu que você era uma nuvem e você foi subindo. Em que momento você se encontrou com essas duas pessoas, ou seres, ou nuvens? Eu não saberia te dizer em que situação, aonde eu estava, ou em que momento isso se deu. Apenas aconteceu no momento que eu fui subindo, estava naquele plano que estava muito confortável, então eu encontrei aquelas pessoas que disseram: olha, nós viemos te conduzir a um outro local, e nós viemos te acompanhar, e assim nós fomos. Você diria que era fora da Terra, do planeta Terra, esse local? Certamente não era no planeta Terra. Você não se sentiu saindo do planeta Terra? Não, eu não tinha uma visão de rios, lagos, terra, paisagens, nada disso, não tinha. E fora essas nuvens, que eram os elementos constituintes seus e das outras pessoas, havia mais alguma coisa? Que cor era em volta? Era preto, era branco, era amarelo? Não, era como num entardecer, assim, nem de dia como um sol brilhante, nem escuro. Era como o entardecer, uma luz branda, uma temperatura agradável, um sentimento de conforto extremo, de extrema liberdade, mas não assim como se fosse noite, ou nem tampouco um sol intenso, um dia de luz, de calor. Como um entardecer, uma luz calma. E essas vozes eram masculinas, femininas, indefinidas? Não tem gênero. A comunicação, ela não tem... A comunicação no nível de pensamento, de telepatia, ela não tem corda vocal, ela não tem timbre. São pessoas apenas, não tem gênero. Quando você voltou pela primeira vez, você disse que você foi trazido e que de repente você se viu sozinho e já estava no corpo. Você não tem uma lembrança de entrando no corpo. Não, é a mesma visão de como eu saí, é a mesma visão como eu chegando. Tá? Eu me vi do alto, eles vieram comigo até no mesmo ponto onde nos encontramos na ida, daí eu fui indo até o meu corpo e me vi e fui tomando o meu corpo novamente. Esse processo de entrar no corpo, você não tem lembrança dele, simplesmente entrou. Sim, como muito naturalmente, nada de especial. E você sabia que era o seu corpo, mas ele estava embaixo de um lençol. Sim. Isso é interessante, né? Poderia ser outro corpo. Poderia, mas não é.
Isso também quer dizer que você já era considerado morto naquele instante. Sim, né? Porque a partir do momento que eles disseram nós o perdemos, a partir daquele momento eu fui considerado morto. Você por acaso ficou sabendo por quantas horas você foi considerado morto? Ou seja, desde quando eles definiram que você morreu e até o momento que eles notaram que você voltou? Eu não tenho a mínima noção de quanto tempo. Até hoje eu não tenho a noção de quanto tempo isso durou. Então vamos para a segunda, porque na segunda eu não entendi direito em que momento que iniciou a EQM. Eu até anotei aqui, me deu a sensação de que você nem estava no hospital ainda quando você já começou. Você pode me esclarecer isso? Na verdade, eu não tinha nem chegado no hospital ainda. Quando eu fui socorrido, foram os bombeiros que me socorreram, eu nem vi quando isso aconteceu. Eu ouvia, mas eu não vi o rosto de ninguém. Eu não tenho uma memória da fisionomia da pessoa que me socorreu. Apenas ouvi a pessoa. E o que aconteceu no hospital? Antes de eu chegar no hospital, eu já tive a EQM. Quando eu cheguei no hospital, daí a algum tempo eu me acordei, eu já estava no hospital, né? E a partir daí, foi feita a minha ficha, eu fui atendido e foi controlada a hemorragia. Eu passei 15 dias no hospital e para controlar, né, para estudar o que foi que aconteceu comigo. E daí tive alta, recentemente. Então, pelo que você está dizendo, a sua EQM inteira ocorreu antes de você chegar no hospital? Sim, foi um tempo muito breve. Você teve alguma parada cardíaca? Você teve alguma coisa física que a gente possa relacionar a essa segunda EQM? Eu tive uma hemorragia muito grande. Você perdeu a consciência naquele momento que os bombeiros chegaram e só recobrou a consciência depois da EQM, quando chegou no hospital? Depois da EQM eu fiquei ouvindo. Eu consigo identificar o momento que chegamos no hospital, que eu fui tirado da ambulância, que eu fui medicado. Eu tenho lembrança, eu tenho memória disso, porém eu não estava vendo nada. Quando você se lembrou da sua esposa grávida de 7 meses, isso fez com que você tivesse vontade de voltar quando você estava lá? Isso antes de eu chegar, antes de fazer aquela viagem até o lugar onde tinham outras pessoas, isso me travava, isso me fazia sentir vontade de ficar. De ficar onde? Aqui. Porque assim, é tão confortável que você, depois, quanto mais tempo você passa lá, mais desejo de ficar você sente. Então, até aquele momento em que eu encontrei as pessoas e que as pessoas me conduziram, eu ainda tinha vontade de ficar, de não fazer a passagem. Mas depois que eu cheguei lá, eu já tinha vontade, eu não tinha mais vontade de voltar para cá. Quando você comentou que as duas luzes levaram você até aquela luz maior, você comentou que esse local onde estava a luz maior era multicolorido. A própria luz. A própria luz era multicolorida? E aquelas outras luzes não? Sim, elas eram multicor, mas não tinham tanta intensidade, não tinha a mesma intensidade. Não era tão forte, né? Aquela luz, sim, ela tinha muita intensidade e tinha mais cores, era mais forte, era mais pulsante. Essa luz, ela saía de uma origem ou era uma nuvem colorida? Era uma nuvem. Era como uma nuvem, não estava num determinado local, ou saía de algum canto, não, ela era como uma nuvem. E você sentia, por acaso, que eventualmente eles teriam talvez uma outra forma, mas que eles não estavam se deixando ver além do que você estava vendo? Não, porque éramos todos iguais, não tinha outra forma, éramos todos da mesma forma.
não tínhamos corpos físicos, éramos nuvens com luzes. Você sentiu de alguma forma que aquele lugar era conhecido para você? Você sentiu como se você estivesse voltando para algum lugar? Para casa. Eu senti como se eu estivesse em casa. Como se eu estivesse voltando para casa. Você sentia que você conhecia algumas daquelas luzes? Sim. Identificava, inclusive. Como é que era essa identificação? Identificava como pessoas que tinham sido da sua família? Também, mas assim, não tinham corpos físicos, então eu sabia quem era. É como se eu conhecesse cada um ali, eu sabia quem era. Só que ninguém tinha corpo físico, aparência física. Eu identificava como me identificava. Voltando às informações que você recebeu sobre as dificuldades pelas quais todos passaremos, né? Bem, eu sou físico, eu sei que a situação do aquecimento global ela é algo muito real. Fora isso, todos nós sabemos de problemas de poluição, de exaustão de elementos para a produção que nós usamos do planeta, mas você sabe elencar que tipo de situação a gente deve enfrentar por aí, até pensando para que isso nos estimule a uma mudança que seja necessária para evitar um futuro mais complicado? Olha, o futuro, se analisado da forma como está hoje, né, das ações que as pessoas têm nos dias atuais, ele é um futuro bem ruim, né? Mas, como falei antes, o momento seguinte, ele muda no momento presente. A sua ação do momento presente muda o momento seguinte. Acredito que a humanidade, os seres humanos, eles vão achar o caminho para viver, para criar um mundo melhor, né? Através das suas ações, a partir, né, desse sofrimento, de ver esse sofrimento extremo que nós estamos vivendo, a partir de aqui, criar um futuro diferente, dar mais importância ao outro, ter empatia. Eu acho que aí já começa a nossa caminhada em prol de um futuro melhor. Quando nós pensamos nas coisas que podem complicar, além do que já estão complicadas, nós pensamos em guerra, em fome, nós pensamos em todo tipo de conflito, na dificuldade de chegar até a água no momento da civilização, nós pensamos no aquecimento global. Qual é o tamanho da encrenca que talvez nós tenhamos que enfrentar daqui por diante? Como é que você sente isso? A maior dificuldade somos nós mesmos, são os próprios seres humanos. A intolerância, a ganância, o egoísmo, a estupidez. Porque a guerra, o caos, os sofrimentos, eles são gerados dentro de indivíduos, de pessoas. Então, nosso maior problema somos nós. Somos nós que criamos. Se a gente vê o aquecimento global, fomos nós que criamos. O desmatamento, fomos nós que criamos. O índice alto de violência, somos nós que criamos. O desequilíbrio da natureza, fomos nós que provocamos. O extrativismo desmedido, só tirar da natureza. Tudo isso, nosso maior problema somos nós mesmos. Então, a partir do momento que nós nos reeducamos, que nós busquemos o caminho da melhoria, que nós tenhamos ações melhores nesse momento, automaticamente nós vamos criar um futuro melhor. E você sente que isso tudo, pelo que estamos e teremos que passar, tem uma função em nos levar para alguma outra situação futura? Sim, a função é justamente levar para a melhoria.
o objetivo de tudo isso não é criar ainda um caos maior, não é criar um buraco negro onde toda a humanidade vai entrar e vai sumir, não é criar a extinção da raça humana. Pelo contrário, é através disso levar a gente para um aprendizado e para uma reeducação, para que a gente possa viver no mundo, criar um mundo melhor, criar um futuro melhor. O objetivo disso é a melhora e não a destruição. Mas pelo que você falou, de qualquer jeito passaremos por uma situação bastante complicada. Sim, sem dúvida. Levando isso tudo em conta, quase que didaticamente, de que forma você pode nos indicar o que cada um deve pensar e fazer daqui por diante, visando estarmos de acordo com a construção do melhor futuro que possa haver para todos nós? O primeiro passo é se colocar sempre no lugar do outro. O primeiro passo é, em todas as situações, buscar sempre o diálogo para resolver qualquer problema que tiver. Sempre buscar o caminho de preservar a vida, a dignidade da vida acima de tudo. Respeito, diálogo, compreensão, tolerância, solidariedade devem ser assim chaves para que a gente possa começar a caminhar numa direção diferente. Sem dúvida é isso que tem que ser feito. Você sente claramente que a segunda EQM foi causada para você ser lembrado dessa sua missão? Eu imagino que sim, o propósito era esse. Era me completar. Faltava algo. Na verdade, todos nós estamos interligados. Todos nós nos conhecemos. Não tivemos ainda a satisfação, o prazer de nos encontrarmos, nos conhecermos fisicamente. Mas a minha mente conhece a sua mente. O meu eu conhece o seu eu. Nós estamos interligados. Todos nós nos conhecemos. Todos nós. O que afeta a mim, afeta a você. Então, existe nós somos algo muito grande, um coletivo. Não existe um indivíduo com uma individualidade absoluta. Não existe. Nós estamos interligados por uma grande rede invisível. Nós nos conhecemos, sim. Apenas não temos memória disso. Você teve a primeira EQM quando você tinha 21 anos de idade. Sim. Você voltou dessa EQM já com uma percepção de que você deveria fazer alguma coisa, ou isso só surgiu após a segunda? Eu tinha percepção de que eu deveria fazer alguma coisa, porém eu não sabia exatamente o que eu deveria fazer. Foi preciso que eu passasse pela segunda para eu saber o que realmente eu preciso fazer. E você, como é que você lidou com a experiência em si? Você comentou com pessoas sobre o que aconteceu ou guardou só para você por todos esses anos? Não, eu comentei com algumas pessoas, mas para quem não passou, para quem não conhece esse tipo de experiência, quando você comenta, ou você é louco, ou você está mentindo, ou você está querendo ser melhor do que os outros, ou você é muito pretensioso para dizer que já foi do outro lado e voltou. Então, é um assunto que nunca vale a pena você falar, porque ele nunca vai ser bem aceito. As pessoas nunca vão aceitar que você teve aquela experiência e elas não. Então, fica muito estranho falar sobre isso com qualquer pessoa. Então, logo no início, eu falei para algumas pessoas, a reação que eu tive não foi muito agradável, não foi o que eu esperava. Então, eu parei de falar sobre isso. Eu guardei isso para mim durante muitos anos. Muitos anos. Somente agora, depois da segunda EQM, um pouco antes da segunda EQM, é que nós
eu pude entrar em contato com você e a gente pôde conversar. Depois de tantos anos em silêncio, que aconteceu alguma coisa que fez com que você voltasse a se interessar pelo assunto? Eu imagino que talvez a pandemia. Eu, de alguma forma, não me pergunte, eu não sei explicar por que eu tive essa necessidade. Eu tive essa necessidade. Me apareceu essa necessidade de poder falar. Me explica, em outras palavras, qual a sua missão junto às pessoas. Justamente, é ensinar para as pessoas que a vida é eterna e que as atitudes dela no presente mudam toda a história, todo o futuro, que elas não precisam ficar em pânico, que elas não precisam ficar muito preocupadas com tudo o que vai acontecer, porque a atitude delas vai mudar o futuro. Porém, muita gente não vai entender isso. Muita gente não vai fazer nada. Muita gente vai ignorar a vida. E essas pessoas não vão ficar. Então, as pessoas que ficarem, elas vão ser pessoas conscientes do valor que tem a vida, do valor que tem cada pessoa, cada ser humano, do valor que tem cada minuto de vida. Nós vivemos uma oportunidade de crescer como seres humanos, como pessoas, como vidas, de ganhar mais luz, vamos dizer assim, mais intensidade no nosso brilho. Quando eu digo vida, eu não digo a minha vida, a sua vida. Eu digo vida de uma forma geral. O ambiente, dentro do universo, tudo é vida. Se eu te perguntar onde é o teu cérebro, claramente você vai saber me responder. Onde é o teu cérebro? Você vai me apontar a tua cabeça. Se eu perguntar onde é o teu coração, você vai me apontar o teu peito. Você sabe onde é o teu coração. Se eu perguntar onde está a sua vida, aí a coisa começa a ficar difícil. Porque vida, ela está em tudo. Tudo é vida. E as pessoas, nós chegamos num ponto que as pessoas não respeitam mais isso, a dignidade da vida em todos os seus aspectos, no ambiente, as árvores, os rios, as jazidas, os animais, nada que contém vida é respeitado. Aquele ser, eu não chamo de Deus, mas possivelmente algumas pessoas vão identificar como Deus, né? É vida. Se eu tivesse que dar um outro nome para aquela força, eu daria o nome de vida. Se eu tivesse que dar um nome para a chuva que cai, para o ar que eu respiro, para o fluxo e refluxo das marés, para tudo isso que acontece, eu chamaria tudo isso de vida. Valorizar a vida significa valorizar tudo isso. E o conhecimento de que a vida é eterna te liberta do sofrimento, da morte, do medo da morte. Então, quando você sabe que a vida é eterna e que tuas ações no presente mudam o teu futuro, você perde o medo da morte, você se liberta dos sofrimentos, do ciclo de nascimento e morte. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?